começar, eu quero conversar com vocês. Primeiro eu vou fazer como o que vimos ontem tem muito a ver com o que nós vamos ver hoje. Que vai ser verb to be, né? A gente vai falar bastante sobre essas coisas, então eu já vou aproveitar pra... Hello, Lequinha. Então eu já vou aproveitar pra fazer uma revisãozinha. Então, começando pelo livro do YEP3, Unit 1. Carol, que tá aí no backup plan, vai me ajudando, por favor. E aí, qualquer problema, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar aqui. Eu gosto que a gente interaja, tá? Então, quanto mais vocês falarem comigo, pra mim, melhor, que eu não me sinto tão sozinha. Hello, Eduardo. Hello. Deve ser a Lauane. Então, vamos lá. Bom, seguinte, vamos começar falando sobre o verbo to be. Verbo to be, terminamos ontem, falamos um pouquinho sobre. A imagem parece pra mim tá meio escura, não sei. Tô me sentindo sumida. Mas enfim. No YouTube não tem como ver no ao vivo, tá? O YouTube eu só consigo compartilhar o link pra depois. Eu achei que hoje eu já ia conseguir fazer a live, eu tô aqui gravando, mas por algum motivo ele não me deixa ainda fazer a live. Não entendi. Então para o YouTube não tem como. Hello, vó. A minha avó aí, me dando audiência. Então ao vivo só dá por aqui e lá eu consigo disponibilizar provavelmente até o fim do dia. Eu já coloco todo o vídeo no ar e aí você consegue assistir por lá também. Hello, Henrique. Então, verb to be. Vamos começar, verb to be. Verb to be. Primeiro eu queria explicar pra vocês a diferença do verb to be para o simple present, né? Simple present é o que a gente faz de rotina. Então, hello, Nayara, é o que eu vou fazendo ali no meu dia a dia. Este é o meu simple present. Então, por exemplo, comer, beber, eu como, eu bebo, tudo aquilo que você tem na sua rotina do dia e que você normalmente faz, esse é o verb to be, esse é o simple present. E é o que você vai falar ali do seu dia a dia mesmo. Então, por um exemplo, eu posso falar, eu tomo água todos os dias, eu me exercito, então tudo isso faz parte do meu presente simples. Em inglês, quando eu for falar sobre o meu presente simples, eu vou fazer a frase normal, então vai ser primeiro o sujeito, I, you, he, she, it, we, you e they. Então primeiro eu tenho o sujeito, depois eu tenho o verbo, study, work, listen, read, watch TV, take a shower, enfim. Então eu tenho sujeito, eu tenho o verbo e depois eu tenho um complemento da frase. Então, I watch TV every day, for example. I train English every day. Então, é a sua rotina. Este é o presente simples e que normalmente a gente faz ali de tempo em tempo e que é na minha rotina ali do meu dia a dia, ok? Já o verb to be, normalmente é algo que está acontecendo no momento. Então, quando eu tô falando sobre o verb to be, eu tô falando sobre uma atividade que está acontecendo agora, na hora da minha fala. Então, por exemplo, agora eu estou conversando com vocês. Então, o que eu poderia dizer seria I, verb to be, am talking to my friends on Instagram. Então, eu tenho o sujeito, eu tenho o verb to be, que no caso, quando é I, o verb to be, que é paralelo a ele, é o am, I am. Do meu próximo verbo, ele vai estar no ing, foi isso que a gente viu ontem, foi isso que eu passei pra vocês de explicação ontem. Então, meu próximo verbo, ele vai estar no ing, então, I am watching, I am talking. E aí, vai repetindo aí comigo que vai ser bom pra vocês, por favor. Quando eu for falar dela, she is. Então, she is studying. She is
combing her hair. She is putting makeup on. Então, eu tenho o pronome she, verb to be is, e o meu próximo verbo vai estar no ing. She is studying. She is putting makeup on. Ela tá colocando a maquiagem, ela tá se maquiando. She is putting makeup on. Então, eu sempre tenho essa diferença de quando é verb to be e de quando é o presente simples, simple present, ok? Então, como eu monto uma frase? Normalmente as pessoas, meus alunos, eles perguntam muito isso. Camila, eu tenho muita dificuldade em montar frase, né? E a montagem de frase não é para que ela seja difícil. Então, como é que eu monto a frase? Eu tenho um pronome, eu tenho o verbo e eu tenho o complement. Tenho um complemento da minha frase. Então, eu vou falar, por exemplo, sobre tomar. Drink, ok? Aí eu posso pegar e falar assim. Nós estamos, we are drinking, tomando água, water. We é o meu pronome. Are, verb to be. Drinking é o meu próximo verbo no ing. Water é o meu complement da frase. We are drinking water. Então, tá acontecendo agora. É algo que acontece ali na minha rotina, no momento, na verdade. Quando eu quero falar sobre algo que acontece na minha rotina, então, por exemplo, eu sempre bebo água. Então, I drink water. Ou ela bebe água. She drinks water. Porque daí é algo da rotina. She drinks water every day. She drinks 2 liters of water every day. She drinks 5 glasses of water in the morning, for example. Então, é quando eu já tô dizendo sobre algo que acontece ali na rotina, simple present. Acontecendo no momento, verb to be. Deu pra entender? Já que deu pra me entender, eu já tive ali alguns joinhas. Eu quero que vocês coloquem pra mim aí, quem tá participando comigo, por favor, um exemplo de uma frase no verb to be. Qualquer exemplo, tá? Eu vou dar o meu exemplo, agora eu vou fazer um novo exemplo. I am... Não vou fazer com I. Vou fazer diferente, pra ficar um pouco mais difícil. Vamos falar sobre they. Eles. They are traveling to Europe. Eles estão viajando para a Europa. They are traveling to Europe. Ok? Então, me deem, por favor, aí um exemplo. Vou chamar alguns nomes de pessoas que estão aí me assistindo e eu quero que vocês escrevam um exemplo. A Nayara já escreveu. Quem ainda eu não vi aqui que escreveu. Então, Tony escreve um exemplo. Yara já escreveu um exemplo. Aí, Tony escreveu. I'm playing Minecraft. Very good. Tenta fazer um exemplo que não seja com I, pessoal. Vamos tentar mudar. A Lara, I am studying right now. Muito bem. A Carol, they are traveling to Europe. Eles são realmente corajosos, porque para ir para a Europa nesse momento precisa de coragem, né, Nay? Yarinha, não é futuro. Não dá trabalho que o futuro vai chegar já já. Não dificulta o que já não tá tão simples. They are playing soccer. Very good, Ana Laura. They are playing soccer. Voltei. Raul, I am watching TV. Very good. We are fighting with a bear. We are studying English. Very good. English com E só. Mas ótimo, perfeito. E aí, o próximo tópico que eu queria fazer com vocês sobre a revisão da nossa unidade 1 do IEP 3 é sobre describing people. Quando eu for descrever as pessoas, normalmente eu vou usar watching TV. Eu vou usar... Fui ler o que a Fer falou e repetir. They are watching Camila. Very good. We are staying home. Então, quando eu for usar... normalmente eu vou usar o verb to be para descrever as pessoas. Então, eu vou descrever, por um exemplo, aí, o Kaique. Nosso aluno que está participando.
Quando eu for descrever ele, eu vou ter que falar ele está. E aí eu tenho sempre que entender que eu tenho dois tipos de descrição que precisam acontecer, ok? Eu tenho a descrição de physical description. Então, por um exemplo, Camila is beautiful. Descrição de physical. E eu tenho a descrição de personality, certo? Então, for example, Camila is shy. Mentira, mais ou menos, de vez em quando. Então, eu posso dizer, por um exemplo, que eu sou tímida. Camila is shy. Hello, Maísa. E aí, para descrever as pessoas, então, eu queria trazer para vocês algumas possibilidades para descrever. Primeiro, é importante a gente entender que... Aí, Camila is beautiful. Thanks, Carol. Camila is shy. Então, primeiro, preciso entender que eu vou usar o verb to be para descrever em alguns momentos, mas então eu posso descrever as pessoas. Tanto descrever, conforme eu falei, físico e personalidade. Também posso descrever as pessoas pelas roupas. Então, for example, I am wearing a colored t-shirt. Ok? Eu posso descrever. I'm also wearing a necklace. I'm wearing earrings. Isso também faz parte de descrição sobre as pessoas. E eu também posso descrever as pessoas em relação a likes, dislikes and routines. Então, por um exemplo, eu vou descrever a minha cunhada querida que tá participando aqui com a gente, a Yara. Então, eu pego a Yara e eu resolvo que eu vou descrevê-la. E aí, eu vou começar descrevendo ela, personality, eu vou descrever ela physical, eu vou descrever o que ela likes and dislikes e routine, ok? Então, for example, Yara is a very nice person. She is normally quiet, but sometimes she talks a lot. She is a little shy, just a little shy. Yara is angry with her husband. And about physical, Yara is short. She's short. She's not tall. She's short. She has short hair. It's curly. Her hair is curly. Her eyes are brown, black, brownish. She is not fat and neither thin. She's average weight. She has an average weight. And, okay. Physical, personality, check. Clothes. Normally, Yara is wearing... Vou inventar porque eu não sei o que ela tá vestindo agora, mas eu imagino. Ah, já sei o que eu imagino. Yara is wearing pajamas because she was probably sleeping. She is wearing... Vou inventar. She is wearing white pajamas. Yara is wearing flip-flops on her feet. And she also is wearing bra. Okay, bra. Okay. What Yara likes? She likes to eat a lot. She only eats, and eats. Yara doesn't like exercises. She doesn't like exercises. She is curious. Yara is very curious. She is positive. She is a positive person. And she is responsible and very friendly. Ok? She likes... Ai, me perdi, né? Porque eu vou até falar de personality, mas tudo bem. Yara likes English because she studies in the best school in Birigui. And she always cleans the house. Always. I think she cleans the house every week. Ok? Então, eu descrevi
Quando eu for descrever as pessoas, eu preciso saber, então, que como normalmente eu vou usar. Eu vou usar o verb to be, she is. Eu posso usar o simple present quando eu quiser falar que ela tem, she has, or he has. Por ser terceira pessoa, se eu usar o simple present, o meu verbo precisa ter o S. She likes, she watches. Yara watches TV a lot. She uses her cell phone a lot. And likes to listen to music. Como eu tô falando de she, eu acrescento S, ok? Se eu fosse falar de você, tô falando pra qualquer pessoa, tô aqui conversando com alguém e vou falar dessa pessoa pra ela. Eu vou falar, olha, você é muito inteligente, eu vou descrever ela. E aí eu posso falar, you are, né? You are intelligent, charismatic, you are hardworking, you are extroverted, you are brunette, morena. E aí eu vou descrevendo ela ali de maneiras, a pessoa que eu tô falando de maneiras infinitas. Mas se eu for usar o simple present, por exemplo, você assiste TV, você nananã, você tarararara, e eu tô afirmando, não tô perguntando, aí eu já não acrescento S. Então, you watch. Então, he, she watches. You watch. Okay, so that's the difference. He, she watches. They, eles falam. They speak English. E aí eu vou podendo descrever as pessoas de várias maneiras. Então, eu vou por agora. A gente vai falar um pouquinho sobre. Vamos fazer um jogo aqui, ok? Vamos fazer um jogo. Tem alguma dúvida em relação a descrever as pessoas? Sobre o que eu expliquei aqui agora? Acho que deu pra entender com o exemplo da Yara, né? Todo mundo quieto. Significa que não tem dúvidas. Então, a gente vai pra parte da brincadeira. Alguém me mandou uma dúvida. In a test, we need to use the vírgula aérea. Não entendi sua pergunta, Tony. In a test, we need to use... Você pode me explicar melhor a sua dúvida? Eu não consegui entender. Ok. Então, a gente vai jogar. Tony, se quiser, pode perguntar novamente para que eu entenda e eu te explique, tá? Então, pra gente jogar, eu vou pensar in a famous person. I'm going to think about a famous person. Ok? E eu vou descrever. I'm going to describe the famous person. You need to discover who I'm talking about. Alright? Eu vou descrever falando about personality, do que eu imagino, physical, likes and dislikes, and routine. Alright? So, vamos lá. Who is this? This person is a... Wait, let me think who I'm choosing. Okay. This person is a man. So, he. Okay? He is very funny. He is very responsible. He is very handsome. A very handsome man. He works in the religious area. Não vou falar a profession dele, senão vocês vão descobrir. He is very religious. He works with religion. He is... Let me think. He is brunette. I think he is medium average, not tall, not short. I think he's medium average. And he likes making jokes.
He likes singing. He likes talking about Jesus and God. He likes pranking people, prank people. He pranks people. Do you understand prank people? If you don't, you ask me here, ok? Who is he? Vai lá. Digam, who is this person? He is very famous on Instagram. Also on Instagram, but he's famous for everything. But he's also famous on Instagram. Who is this person? Do you know? Não sabem? Ó, brunette. Carol já sabe, Carol não vale. Ó, brunette, short hair. Não é possível. Aê, Maísa. Fábio, padre Fábio. Esse mesmo. Ok, now a different person. Era o padre Fábio, gente, ó. Religious, funny, he pranks people. Dá uma olhada depois no Instagram do padre Fábio de Mello. Ele adora fazer gracinha com as pessoas. He's Filipe. É, o Filipe também é, mas o Filipe não é religious. He doesn't like talking about Jesus and God. Mas poderia mesmo ser o Filipe se não fosse por isso. Okay, a different person now. Okay, he's the most famous priest in Brazil. Very good, Marlon. A different person. Who is this person? Okay. This person is in her house now. She is probably, vou inventar. She is probably meditating. Meditating. This person is is a woman. Ele é brunette, sim. This person is a woman. She's very, very beautiful. She likes to write. She writes. She has written a book. She is really beautiful, I already said. She's blonde. She's tall. She's thin. Intelligent. Smart. And kind. She is perfect. She's perfect. For me, she's perfect. She likes to work out, to play with her kids, to read and to study. I think I've said everything about her. Her hair is curly, not very curly and not straight. No, it's a girl. It's a woman. Yarinha, it's not a boy. Who is this person? Who is this famous person? Quem eu tô falando? Do you know? Gisele. Very good, Paulinha. It's Gisele. Gisele Bündchen. Pra mim, ela é a top das tops. Ela é demais. Bom, todas as vezes, então. É agora pra finalizar o nosso resumo. Quase você, Ju. Tá igual que nem Gisele. Gisele Bündchen. Quando for, então, descrever alguém, então, por um exemplo. This person is the one who. Esta pessoa é aquela que eu posso falar. Who or that. Então, for example. Deixa eu pegar aqui uma... Ai, cadê? Onde eu vou conseguir? Peraí. Wait a minute. Here. Foi a foto mais fácil que eu consegui achar aqui, ó. Pay attention. This boy is the person who is married to me. Okay? This is my husband.
This is the person who is married to me. Or eu poderia também falar. Agora eu vou mostrar a mim. This is the woman that. Então eu posso falar who or that. Esta é a pessoa que. Ou este é a pessoa que. E aí eu posso usar uma das duas palavras. This is the person who. Or this is the boy that. Ambos estão corretos. Porém, todas as vezes que eu for descrever uma coisa, for example, a book, eu só posso usar that. This is the book that my students use to study. This is the glass that I use to drink water. This is the eraser that I use at school. Então, quando for coisas, eu uso that. Quando for pessoas, eu posso usar who or that. Deu pra entender? Quem entendeu, coloca pra mim aí 2 exemplos. Um usando o who e o outro usando o that. Então, um pra coisas ou pessoas, that. E o outro pra pessoas, who. Por favor, vamos colocar os exemplos aí pra gente conseguir interagir. E aí depois, no final, eu vou tentar de novo chamar alguém pra vir conversar comigo. Tomara que dê certo. Vou tentar. Não vou tentar agora, porque agora pode atrapalhar toda a live. Ah lá, a Gabi já escreveu. This is my friend Camila, who I miss a lot. Love you, Gabi. I miss you so much. A outra Gabi, nossa student. This is my friend who loves cake. Very good, Gabi. E uma coisa muito importante da gente lembrar é que como eu tô falando da pessoa, como a Gabi fez ali, ó, a Gabi student, this is my friend who loves. Por ser a terceira pessoa, eu acrescento o S. A Gabi, minha amiga, Rios Gabriela, ela escreveu assim, ó. This is my friend Camila, who I. Então já não tem mais o S. Who I miss a lot. Mas digamos que ela falasse. This is my friend Camila, who drinks a lot of water. Aí eu acrescento o S. Kaique. This is the computer that I used to play. Very good, Kaique. A Yarinha, this is my friend, comeu uma palavrinha, who, or this is my Isa, who loves coffee, or this is my friend Maísa, who loves coffee. Muito bem, Yarinha, o who vem depois do nome da pessoa ou do sujeito, tá? Então, this is my friend who. Alequinha, this is the note that my boy... This is notebook, né? Deve ser, então é notebook. Não pode só ser not. This is the notebook that my boy uses. Estamos falando de terceira pessoa, acrescento o S. Uses to work. Paulinha. This is my sister, Camila, that I love so much. I love you. Me too, I love you so much. Tony, this is my computer who miss battery a lot. Who miss não fica uma boa. Eu acho que fica melhor se a gente falar wastes. E aí tem que estar com E e S no final. Porque a gente tá falando do computer. E não pode ser com who. Tem que ser com that. Tá? Então, ó. This is my computer that wastes a lot of battery. Henrique, this is my brother who loves video game. Maísa, this is my friend who loves cat. Very good. This is my cell phone that I used to play. Perfect. Acho que vocês super entenderam. Dúvida? Alguma dúvida? Se não tivermos dúvida, terminamos. Very good. Tony não tem dúvida. E aí a gente então começa um outro tópico, que é da unidade 4, perdão, YEP 4, Unit 1, ok? Se ninguém tiver dúvida, então agora nós vamos para o próximo tópico. No questions, nice,
Raul também, no questions. Raul não me deu exemplo, Raul. Henrique, no questions. Perfect. Então, eu vou continuar. Na Unit 1 do IEP4, nós aprendemos sobre future plans and intention. Então, falaremos sobre o futuro. Henrique, Camilo, você vai ter uma pergunta? Pode escrever e eu te respondo, tá? Então, nós falamos aí na Unit 4 sobre Future Plans and Intentions. Quando eu for falar agora sobre o futuro, então vamos lá. Vamos relembrar algumas informações que são extremamente importantes. Deixa eu só arrumar aqui minha luz. Senão eu fico mais escura ainda. Problemas de percurso. Assim ficou ótimo. Camila, então acabou do IEP3? Acabou, Henrique, mas não vai embora não. Não vai embora não, o que a gente vai ver aqui tem a ver também com coisas do IEP3. Você vai gostar. Vai ser interessante pra você, tá? Future Plans and Intentions, todas as vezes que eu for falar sobre Future Plans and Intentions, eu falo going to or will, né? Que é eu vou, eu irei, eu estudarei, enfim. Então, eu vou falar sobre o futuro, ok? E para falar sobre o futuro, então eu vou usar, vamos lá. Se eu for usar o futuro going to, eu vou usar o verb to be. Então, eu vou usar I am, he is, she is, it is, we are, they are, you are. Então, eu uso o verb to be. Depois do verb to be, eu coloco going to. Então, I am going to type. I'm going to type a letter. I am going to work very hard. I'm going to speak English. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, certo? I am going to listen to music, for example. Vocês estão conseguindo ouvir a música que tá aqui no fundo? Eu acho legal por música, mas, enfim, não sei se vocês estão ouvindo. Então, I'm going to. E aí, se eu for falar dela, she is going to, ele, he is going to, nós, we are going to, meu cachorrinho, it is going to, e eles, they are going to, acho que eu falei todos, ok? Então, o verb to be no positivo fica dessa maneira. I am going to é para eu falar sobre o futuro, né? Na verdade, não é verb to be, no futuro. Quando eu for usar o negativo, eu vou acrescentar o not. I'm not going to study. I'm not going to speak English. I am not listening to music. I am not writing on my book. They are not talking to me. They aren't, posso também usar o aren't. They aren't going to talk to me. Tô me perdendo aí, né? Na verdade é futuro. They aren't going to talk to me. They aren't going to watch TV, enfim. E aí eu uso aí nessa situação o going no negativo. E quando for pergunta, eu mudo a ordem. Então, eu começo com o verb to be, que vai ser o am, o is ou o are. Depois, eu coloco o pronome. E depois, o verbo no ing. Então, fica assim, ó. Is she going to study? Is she brushing her teeth? Are they traveling to Europe? Are they eating pasta, for example? E aí eu tenho, are they going to eat pasta? Ok? Então, futuro eu sempre uso dessa maneira. Pode perguntar, Gabi. Pode perguntar que eu já respondo, tá? Alguém mandou uma pergunta aqui também. Em uma prova, nós precisamos usar a vírgula aérea. Exemplo, sem a vírgula aérea. We are. Com a vírgula.
Não dá pra eu ler a frase toda, ou eu não sei ler. Ai, eu não consigo ler. Ô, Tony, manda o que você quiser direto no chat ali. Não, no chat. Porque eu não consigo ler. Em uma prova, nós precisamos usar a vírgula aérea. Exemplo sem a vírgula aérea, we are. Com a vírgula e para ali, eu não consigo mais ler depois disso. Acho que você tá falando... Eu entendi, você tá falando do apóstrofo. Né? We are. Ou we are. Imagino que seja isso. Se for isso, só confirma pra mim. Olha, temos um American here. Hello, Cody. Nice to have you here. If you want and if you are available, I'm going to call you here and you participate so people can listen. Peraí que eu vou explicar pro meu amigo americano que tá aqui. Cody, I don't know if you're here yet, but I'm teaching English to people here now. I'm explaining them how we can use English and grammar and so on. So if you are up to stay until the end, I'm going to try calling you here so you participate and we speak English so people can listen, okay? I don't know. So just let me know. Ok, vamos lá. Pergunta da Gabi. I will também conta? Eu vou falar. Conta sim, você tá certa. Então, eu tenho duas maneiras de falar sobre o future. Going to ou o will, ok? O going to, essa é a maneira como a gente monta a frase. Is she going... Se for question, né? Foi onde eu parei. Is she going to study? Is she going to... Então, primeiro o verb to be, depois o pronoun, depois o verb no ing, no gerúndio, e o complement of the sentence. Is she going to watch TV? Enfim. E uma outra maneira de eu usar o futuro é o will, né? Então, I will, he will, she will. E o mais fácil do will é que ele não muda independente do pronome. Então, I, you, he, she, it, you, they, sempre é will. Por isso que ele é muito fácil. A montagem da frase vai ficar pronome, will e o verbo continuando. E o verbo vai estar no infinitivo, tá? I will work. I will talk to my friend. I will call you. I will eat fruit. Enfim. E aí, a diferença, então, dos dois é que, primeiro, o will é muito mais formal. Ele, ao pé da letra, traduzindo, ele dá o sentido de trabalharei, falarei, estudarei, ele é muito mais formal. O going to, ele é mais usado no dia a dia e de uma maneira informal. Por um exemplo, eu vou estudar, eu vou falar, eu vou te ligar, tá? Então, ao pé da letra, traduzindo, a maior diferença é essa. Mas temos outras diferenças. Então, uma das coisas que eu queria falar com você. O will, ele deve ser usado quando eu faço uma decisão no momento. Então, eu acabei de decidir alguma coisa aqui. Por um exemplo. Alguém vira pra mim e fala assim, Camila, o pneu do carro estourou. Aí eu pego e falo assim, vixe, estourou. Tenho que fazer uma decisão agora. I will call my friend. Or I will call my husband. Acabei de decidir. Todas as decisões do momento, nós usamos o will. Então, normalmente eu não vou fazer assim, ó. O pneu do meu carro furou, alguém vira pra mim e fala assim, Camila, o pneu do seu carro furou. Eu não vou virar pra pessoa e vou falar, oh, I'm going to call my husband. No, I will call my husband. Eu vou ligar pro meu marido, I will call my husband. Então, eu não vou falar, I'm going to call my husband, porque foi uma decisão do momento, ok? E uma outra maneira de eu usar o futuro, o will, é quando eu quero fazer predictions. Então, eu quero prever o que pode acontecer no futuro. Então, por um exemplo, bom, eu imagino que uma prediction que tá todo mundo fazendo. Estamos todos em casa, um monte de empresa fechada e imaginamos que no futuro nós teremos um breakdown econômico. Então, a gente vai ter aí em todo mundo um problema econômico muito grande. Então, quando eu predict about the future, eu vou falar, maybe the economic system will break down.
Então, maybe the economic system will break down. Então, é uma prediction of the future. Então, outro exemplo. Comi demais e acho que eu não vou conseguir dormir bem porque comi muita feijoada no período da noite. Então, I think that maybe I won't have a good night of sleep. Won't é o negativo do will. Or maybe I will be awake during all night long because I ate too much. Então, todas as vezes que eu fizer uma prediction of the future, eu uso o will, ok? Também. Então, as diferenças do will e do going to vão ser essas. Formal e informal, decision of the moment and predictions of the future. Dei todos os exemplos, agora eu vou explicar como que fica mais uma vez eu vou explicar a montagem de frase do will para presente, positivo, negativo e question. A Yarinha foi embora? Eu espero que não, hein? Deixa eu ver. Tá aqui, pra mim pelo menos ela parece que tá aqui. Meu amigo americano não ficou. Na verdade ele me ignorou, né, gente? Mas tá bom. Hello, Carla. Fui ignorada ao vivo e a cores, mas ok. Vamos lá. Como eu monto uma frase quando eu uso o will no positivo? I will work later. Pronome will, verbo no infinitivo, que vai ser só o verbo em si, ele não tem mais ing, ele não tá no passado, não tá com nada. Então, work, for example. E o complement of the sentence. I will work later. She will speak to you about it. She, pronoun, will speak, verb in the infinitive, to you later. Complement. They will jump rope because of the exercise. They, pronoun, will jump, verb in the infinitive, rope later. Ok? So far so good. Esse é o positive. O negative, will not or won't. Ok? He won't come to my house today. For example, ele não virá para minha casa hoje. He won't come to my house today. He, pronoun, will come, verb in the infinitive, to my house é o complement. Ok? It will break down. It, pronoun, will, negativo. It won't break down. It, pronoun, won't, negative, will, break down. Breakdown is the verb in the infinitive, ok? E o último exemplo de negative fica the light won't or will not turn on. The light é o subject, won't or will not turn on verb. Ok? Esse fica para o negative. Nunca muda, é sempre o will positive, won't or will not negative. E a question? A question eu mudo de ordem, é sempre mudar a ordem. Começo com will, vou para o pronoun, verb in the infinitive e complement of the sentence. Então vai ficar. Começo com will. Will she come to my house? Will she, pronoun, come, verb in the infinitive, to my house, complement. Will we keep talking English? Will we, pronoun, keep, verb in the infinitive, talking in English? Nós continuaremos falando inglês? Will we keep talking in English? Esse aí ficou meio que um trava-língua, né? Will we keep talking in English? E aí eu faço a pergunta dessa maneira. Eu posso perguntar no negativo. Won't she study? Or will she not study?
eu também consigo perguntar em negative. E por enquanto eu acho que o que eu tinha pra falar pra vocês era isso. Pra gente poder, agora eu queria fazer duas coisas. Primeira coisa, hello, quem entrou aí agora, a Casa das Pedrarias. Me deem aí um exemplo de positivo, negativo e pergunta, pode escolher um desses, por favor. Hello, Pri, não sabia que você estava aqui, não tinha te visto. Então me deem um exemplo aí, por favor.